Hoje falarei com vocês sobre um assunto que é altamente pertinente nos dias de hoje. Qual é o seu papel nessa sociedade que cobra tanto de nós e que faz com que nós a todo momento estejamos de prontidão para tudo que vier? Eu convido vocês hoje nessa live a refletir um pouquinho sobre o nosso papel diante de tantas coisas que nós temos vistos e nós temos ouvido e nós estamos tendo conhecimento do que tem acontecido pelo mundo afora. E aí eu convido vocês a falarem para mim qual é o seu papel diante de tantas coisas e de tantos desafios que nós estamos tendo nessa vida. Quando eu chamo vocês para pensarem um pouquinho sobre isso, eu quero convidar vocês principalmente para que vocês, quando tomarem consciência do seu papel, né? Quando nós começamos a pensar o que nós viemos fazer aqui, o que nós temos contribuído para esse planeta, para essas vidas que estão no entorno e principalmente para a nossa vida, nós começamos a entender qual que é o nosso papel neste lugar que estamos de passagem. Quais são as marcas que nós deixaremos aqui quando só existir lembranças de cada um de nós? É fazer com que vocês começam a entender que quando nós descobrimos esse papel nosso, na nossa vida, no nosso entorno, nós começamos a entender a nossa participação em algo maior, que seja em vibração, que seja em ação. Quais são as contribuições que nós podemos fazer neste momento em que o planeta e todas as pessoas da humanidade se estão precisando? E eu convido a vocês a pensarem principalmente em vocês, o que vocês têm feito por vocês, que tem contribuído para que vocês não entrem em momentos de loucura, em momentos de tristeza ou em momentos de várias vezes vocês desistirem de algo que vocês gostem, ou então vocês pensam assim: nossa senhora, isso não tem solução. Eu olho para todos os lados e eu vejo só caos. Qual é a sua contribuição na sua vida? Quando eu falo isso, eu chamo vocês para a responsabilidade que, primeiramente, para a gente ser uma contribuição no mundo, nós temos que ser uma contribuição para nós. Quando nós começamos a ser a mudança que nós queremos no mundo, nós mudamos e com isso o jeito que nós olhamos o mundo também muda. Gary Douglas, um dos fundadores de Access Consciousness, ele fala que quando eu mudo o jeito de olhar o mundo muda. Então, quanto mais nós vamos tendo consciência de quem nós somos, de quais são as nossas dificuldades, de quais são as nossas sombras e de quais são as nossas luzes, nós começamos a acessar algo primordial, que é a nossa essência. Nós começamos a acessar essa essência que é o fundamento e o sentido de nós estarmos aqui. E quando nós conseguimos estarmos no nosso centro, com tudo o que nós somos capazes de distribuir o que nós somos. Então, hoje, mais do que nunca, é uma reflexão para nós sabermos quem nós temos priorizado nessa vida. Vocês têm priorizado vocês? Vocês têm determinado para vocês o que vocês gostam de fazer e têm cumprido isso? Vocês se vestem do jeito que vocês gostariam ou vocês se vestem para os outros? Vocês se arrumam para você ou vocês se arrumam para os outros? Quando vocês comem algo, vocês comem aquilo pensando no que pode trazer de benefício para a sua saúde, ou você come aquilo já pensando em se arrepender daquilo que vocês comeram? Qual é o objetivo de nós todos os dias estarmos na nossa consciência e no nosso presente? Para que nós possamos arrependermos menos das coisas que nós fazemos e para cada vez mais nós termos consciência que esse dia foi vivido da melhor forma possível. Quantas vezes
No final do dia, vocês olham para o dia e falam assim, nossa senhora, eu não fiz nada para mim. Eu fiz pro ciclano, pro beltrano, eu fiz isso, fiz aquilo, e vocês não se dedicaram nenhum tempo, né? E aí, quando eu falo de tempo, eu falo de um tempo de qualidade, né? A gente não precisa separar muito tempo. Quando eu falo disso, eu quero que vocês parem, que seja 10 minutos, e leia um bom livro. Que vocês parem 5 minutos ou 3 minutos e façam uma meditação. Eu não estou falando para vocês fazer igual os yogis que ficam tempos meditando. Estou falando para vocês pararem um pouco, respirarem e estarem no presente. Porque quando vocês estão no presente, vocês têm a consciência das melhores atitudes e das melhores coisas que vocês podem fazer neste momento, com consciência, para você e para os outros. E aí, quando nós estamos no nosso centro, nós começamos a entender qual é a contribuição que nós podemos ter nesse planeta, né? Que seja no lugar em que nós nos encontramos, né? A gente não precisa pensar no macro, que é o planeta todo, mas dentro do micro, dentro das pessoas que convivem diariamente com a gente, que é a nossa família, qual é a sua contribuição nesse microcosmo que é a sua família. O que vocês têm dedicado de tempo de qualidade? Porque muitas vezes pode falar assim, não, eu fico muito tempo com os meus filhos. Mas será que fica muito tempo mesmo? É um tempo de qualidade? Porque é melhor ficar um pouco tempo de qualidade do que ficar o dia inteiro sem qualidade nenhuma. E aí, quando nós começamos a ser uma contribuição na vida dos outros, nós começamos a contribuir para uma elevação de vibração do planeta Terra. Porque quanto mais pessoas alegres, felizes, realizadas neste planeta, maior vai ser a frequência vibracional. Quando eu falo isso, eu não estou falando de nada material, eu estou falando de algo de alma. Eu estou falando de algo que nos completa. Porque existem muitas pessoas pela humanidade que têm o dinheiro que daria para viver não sei quantas vidas, né? Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não são felizes. Por quê? Qual é a desconexão que tem dessa pessoa com o sistema que faz com que ela esteja na vida sem se sentir na vida? Que tudo que ela pode ter fora é justamente o que falta dentro. E aí, quando nós começamos a olhar para as pessoas que são felizes, elas se contentam plenamente com o que têm, né? Então, quando Bert Hellinger está nas tribos Zulus, para acreditar, ele acreditava que naquele momento ele seria uma contribuição para a tribo, e chegando lá, essa tribo é uma contribuição para ele. O que Bert Hellinger viu nos Zulus, que ao chegar lá, esse povo que comia barro era mais feliz que os alemães ricos, né? E aí ele fala assim, aqui existe algo que eu tenho que olhar, porque eu venho de uma Alemanha rica, mas altamente pobre moralmente. Uma Alemanha que vinha, né, Bert Hellinger da época do nazismo, e vinha destruída, dilacerada, toda aquela cultura alemã diante de tantas riquezas materiais, mas moralmente com tantas dificuldades, né? E aí ele chega nos Zulus para ser uma contribuição, porque ele acreditava que ele tinha algo a contribuir com aquele povo, e de repente quem tem para contribuir são os Zulus com Bert Hellinger. E aí ele começa a perceber que na hora que ele vê que aquele povo que come barro é um povo altamente feliz, realizado e altamente unido, ele olha para aquilo e fala assim, Jesus, eu tenho que aprender algo aqui. E daí saem as 3 ordens do amor, que nós conhecemos como a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Então essas 3 ordens, elas são fundamentais, não somente no trabalho com as constelações, mas elas estão altamente ligadas à nossa vida. Quais dessas ordens dentro do sistema de vocês estão em desequilíbrio e desequilibram vocês em todos os momentos da sua vida? Quando nós começamos a olhar o mundo com os olhos das constelações
familiares com um olhar sistêmico, nós começamos a entender que não existe nada fora que não tenha dentro de nós. E aí nós começamos a olhar para o mundo com mais compaixão. O que mais tem acontecido hoje na humanidade é a falta de um olhar, a falta de uma palavra, né? A falta muitas vezes do alimento, né, do corpo físico. Então nós precisamos do alimento da alma e também do alimento do corpo físico. E neste momento, principalmente da pandemia, houve-se a escassez de tudo isso, né? Os abraços ficaram escassos, os sorrisos, né? Eu que adoro sorrir, as pessoas conseguem perceber que eu estou sorrindo pelos olhos, né? Que meus olhos são bem expressivos, mas ai, como faz falta você ver a pessoa sorrindo, né? Então, são pequenas coisas que eu hoje vou trazer aqui para vocês, para que nós começamos a ter um cuidado atencioso para o outro, né? Eu que trabalho diretamente com o público, né? Nessa pandemia, nós lá da escola, eu que estou na equipe diretiva, nós não paramos desde agosto, né? Nós tivemos aquele recesso inicial, mas desde agosto nós estamos de frente com o público, né? Eu e mais 7 funcionários. Eu, principalmente, que eu estou ali diretamente ligada aos pais, quantas histórias eu ouvi, quantas coisas que eu consegui mobilizar diante de uma fala de uma pessoa, quantos acalantos, né, eu levei verbais, quantas pessoas eu consegui mobilizar no que diz respeito ao material. Então, qual é o nosso papel hoje? Nesse microcosmo que nós nos encontramos, né? Que é o nosso lar, o nosso trabalho, as pessoas que estão mais próximas, porque nós distanciamos de muitas pessoas. Mas naquele lugar que Deus te colocou e que você está, às vezes uma palavra faz diferença, né? Quantas vezes as pessoas me procuram para poder resolver situação escolar que está atrasada desde o ano passado, e naquele momento a pessoa já chega totalmente já cansada de tantas lutas exteriores, de tantas lutas que elas estão enfrentando em casa, e ainda tem as partes burocráticas da escola. E aí, quando a pessoa consegue ouvir de mim de uma forma mais leve, para que ela possa diminuir um pouco, né, tantas dificuldades, a gente vê que nós estamos intimamente ligados no lugar e com as pessoas que nós precisamos estar. Quantas pessoas que às vezes a nossa palavra vai ser tão forte para ela que pode ser determinante. E quantas vezes nós negamos algo com pressa. Por estarmos com pressa, por estarmos na correria, quantas vezes nós deixamos de ser quem nós somos, com toda a nossa potência, para poder correr atrás de quê? Né? Então, mais do que nunca, essa reflexão, quando eu comecei falando da nossa responsabilidade quanto eu na minha casa, quanto eu no lugar que eu trabalho, quanto eu no mundo, quais são essas contribuições que nós podemos ser para as pessoas que nós não estamos sendo. Então, quando nós começamos a nos fortalecer, né, moralmente, espiritualmente, seja da forma que vocês acharem melhor, nós começamos a ter força, e aí nos sentimos tão forte que nós somos capazes de doar algo. Todas as quartas-feiras, às 3 horas, já há 1 ano e 2 meses, eu dou algo meu para que o outro que está aí, ou que vai me ver nos vídeos do YouTube ou no IGTV, possa ouvir algo que faça que ela pare e fale assim: nossa, gostei disso. Isso faz sentido para mim. Ou então, nossa, ela está falando da minha vida. Quando eu faço vocês refletirem, é porque eu sinto muitas vezes que todo o caminho que eu percorri pode haver pessoas que estão percorrendo. E aí o que foi facilitador para mim, que facilitou a minha vida, pode ser um facilitador para qualquer pessoa que me escutar. Então, descobri neste espaço sagrado
que eu posso ser uma contribuição para as pessoas que, mesmo não estando perto de mim, têm a possibilidade de me ouvir. E isso me faz tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que eu espero ansiosamente as quartas-feiras para eu falar, mesmo não tendo nada para falar. Mesmo entrando ao vivo, sem programação nenhuma para o que eu vou falar. Porque eu estou totalmente entregue a algo muito grande. E eu sei que eu sou apenas um grãozinho de areia. Mas ai do grãozinho de areia, né? Ai daquelas grandes praias se não fosse o grãozinho de areia. Então que nós possamos reconhecer a nossa grandeza, nos fortalecer quanto consciência nossa, para que nós podemos ser e possamos ser uma contribuição na vida das pessoas que têm acesso a nós. Porque às vezes um bom dia bem dado, um sorriso, mesmo com máscara, ou então uma mensagem, né? Eu faço isso sempre no meu status do WhatsApp, aqui no meu Stories, né? Eu utilizo para poder colocar as minhas mensagens, que elas são tão boas para mim que na hora que eu vejo que a mensagem, uau, essa mensagem eu vou colocar no Stories, vou colocar no status, e essa mensagem tão simples, né, que eu copio de outras pessoas, aquela mensagem faz tanto sentido para mim que acaba fazendo sentido para as pessoas que me acompanham. Então, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Tem pessoas que às vezes eu não posto assim que eu acordo, eu vou postar mais tarde, e as pessoas falam assim, eu achei que você não ia postar. É uma coisa tão simples, né? E eu faço com tanto carinho, né? Eu adoro postar a hora da beleza, né? Porque na hora da beleza eu consigo trazer beleza em coisas que as pessoas poderiam não achar. E daí, se elas não acharem, eu acho beleza, principalmente nas coisas da natureza. E são coisas tão simples que se cada um fizesse isso, né? No meu status do WhatsApp, eu tenho mais de 150 visualizações no meu status. É muita coisa, né? Então, essas 150 pessoas, se eu colocar de frequência umas 120, essas pessoas, elas sentem falta de quando eu não posto. E aí, né? O que é isso, Renata? Você acha isso importante? Eu não acho isso importante. Importante é do ego. Eu acho isso essencial, sabe? Essencial é da alma. É quando você vê naquilo uma contribuição para o outro, que às vezes está precisando de ouvir uma mensagem boa. No mundo com tantas notícias ruins, com tantas coisas negativas, que nós possamos ser algo positivo, algo bom, né? Então, qual é esse lugar que a gente pode encontrar um alívio, não somente para nós, mas também para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu nunca tive pretensão de fazer crescer muito o meu Instagram de terapias, mas ele foi crescendo de uma forma que, para mim, as pessoas podem pensar assim, não, mas ela tem tão poucos seguidores, mas eu tenho os melhores seguidores. Porque quando você consegue um público que ouve o que você diz, que gosta do que você diz, que manda mensagens no privado falando do seu trabalho, é muito mais do que eu ter milhares de seguidores, porque a gente pode ter milhares de seguidores e nenhuma pessoa passar por uma mudança tão significativa diante do que ela ouviu de mim, né? Então, eu não estou aqui diante do meu ego, eu estou aqui diante do meu eu, e eu convido vocês também a estarem a serviço do eu, porque a gente corre o risco de não ter muito tempo, então que esse tempo possa ser utilizado para a gente dizer coisas boas, né? Utilizar esse lugar para as pessoas verem algo mais da gente, né? Não somente o que as aparências trazem, né? Quantas pessoas que falavam assim, nossa, eu nem sabia que você mexia com isso, né? E tem gente que fala assim, eu nem sabia que você mexia com isso.
É ótimo mexer com isso, né? Eu mexo com isso e muito mais coisas. Mas é isso aí. Importante é quando a gente quer se achar importante ou quer se achar unanimidade, né? A gente tá trabalhando o ego. E o ego é tudo aquilo que eu venho falando aqui que nos prende nessa realidade. E que realidade é essa? Que se a gente bobear, nós ficamos aqui deixando de fazer o que nós viemos para fazer, em detrimento de imagens que nós queremos que as pessoas tenham de nós, né? Se todas as pessoas que me assistirem eu conseguir colocar uma sementinha para que ela comece a perceber que ela é uma potência e que ela pode ser sempre uma contribuição para os outros, nossa, eu vou ficar muito feliz, porque quantas pessoas ao me ouvirem já mudou muita coisa da vida delas, sem, propriamente dito, ter constelado, né? Então a gente começa a entender que qual é o nosso papel neste mundo, neste momento e com as pessoas que nós estamos. Então que a gente possa reconhecer que qualquer momento que nós abrimos a boca, ele é um momento determinante, gente. Nós podemos, com uma palavra, levantar alguém ou derrubar essa pessoa, né? E eu não perco a oportunidade de nunca. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não perco nenhum momento de fazer com que as pessoas tomem consciência, que elas consigam perceber que, às vezes, o que está acontecendo é a mente dela o tempo todo contando histórias para ela. E ela não percebe que ela está se embolando, vivendo num círculo, né, nos padrões repetitivos, porque ela não para pensar, né? Quando nós começamos a acessar o conhecimento das constelações familiares, nós começamos a descobrir várias informações em todos os lugares e principalmente nós saímos do julgamento. Quantas dificuldades que eu tenho diante dessa vida, que eu tenho que melhorar tanto, e eu reconheço aonde que estão. Quantas pessoas estão na humanidade sem saber aonde é esse lugar de melhoria que elas devem atuar, né? Então, quando nós fazemos as coisas com o coração, com o amor, nós fazemos algo tão grande, não em questões de aparência, mas em questões de transformações no outro, que nós nos tornamos também fortes. Porque quando eu vejo alguém se libertando, alguém tomando consciência, alguém sendo feliz, eu também me torno mais consciente e me torno mais feliz. Então, quando nós ouvimos aquela frase que todos somos um, é justamente isso. Não tem como eu me ferir, né? Não tem como eu te ferir sem eu me ferir. Não tem como você ser feliz sem eu ser feliz. E aí está a grandeza, porque as pessoas, elas torcem, né? Elas ouvem a gente com os nossos sucessos, os nossos tropeços, ninguém quer saber não, né, gente? Só quer saber dos nossos sucessos. E as pessoas não conseguem ver isso como é bom em termos de humanidade, né? Porque quanto mais gente feliz, realizada e plena nesse planeta, melhor vai ser a vibração do planeta. Então, quando eu não consigo enxergar no outro, naquele momento de sucesso, de conquista, alegria em mim, significa que existe algo errado em mim. E aí, o que eu devo fazer para eu me melhorar, para que a conquista do outro seja também uma realização minha, né? Porque enquanto nós ficarmos assim, mas fulano conseguiu isso, a gente está perdendo tempo, está perdendo energia. Então, essa live é justamente para que vocês possam entender quais são os papéis que vocês têm na vida de vocês, que seja no micro, na casa de vocês, ou então no macro, né? Que seja no trabalho, que seja no círculo de amizade que hoje está tão difícil. Qual é o nosso papel
para que nós possamos melhorar esse micro e consequentemente, o macro. Porque quando vários micros melhoram, o macro também se torna mais completo. Então, falar de completude na nossa vida é a gente levar completude para o mundo, para que a gente possa melhorar, né, gente? Porque não tem como nós avançarmos se a humanidade também não avançar. Então não adianta eu ser feliz se a maioria das pessoas estão infelizes. Então, se isso me incomoda, o que eu devo fazer para que essa humanidade usufrua de algo que tem dentro de mim? E aí é a gente não negar uma palavra, um sorriso, uma oração, né? Nessa pandemia, mais do que nunca, quantas vibrações, né? Quantos reikis à distância eu apliquei para pessoas, principalmente com pandemia, né? Com pandemia não, com coronavírus. Então, qual é o nosso papel? Que seja uma prece, que seja uma palavra, que seja um sorriso, que seja um oi. As pessoas se distanciaram tanto que hoje em dia falta até uma palavra amiga. Falta algo para que essa pessoa se sinta pertencente a este mundo, porque diante do Covid, quantas pessoas que moravam sozinhas pararam de sair, com isso ficaram dentro da casa delas. E quando elas ficam na casa delas, elas ficaram mais sozinhas, solitárias. E muitas vezes elas deixaram de ter o contato com o outro, de ouvir, porque é engraçado essa questão da pandemia, que as pessoas deixaram até de mandar mensagem, né? Eu vejo isso também, por conta de mim, né? Da minha situação, por conta de eu estar trabalhando muito e eu vejo assim, nossa, tem tanto tempo que eu não falo com fulano, né? Aí na live tem várias pessoas que eu tenho muito tempo que eu não encontro, né? Ou não mando mensagem. Então, assim, a pandemia, né? Diante da grandiosidade que foi, e do tempo muito curto e da rapidez, as pessoas também deixaram de conviver, de mandar mensagem, né? De dar um oi, de perguntar se estava tudo bem. Então, quando eu converso aqui com vocês sobre a tomada de consciência, é quando nós conseguimos olhar mais do que nunca, né, gente? Essa pandemia deu pra gente olhar bastante para nós e vermos quais são as nossas dificuldades, né? Quais são os nossos... aonde nós devemos trabalhar. Se ninguém teve essa possibilidade... Então, assim, se ninguém conseguiu olhar para essas dificuldades, perdeu tempo, né? Então, assim, eu tive vários erros e vários acertos nessa pandemia. E um dos maiores ganhos que eu tive foi justamente dentro do micro, né? Que eu estou falando com vocês, da questão do microcosmo. E dentro do micro, que é a minha família, eu pude perceber a aproximação da convivência, né? Da convivência, porque era tudo tão corrido e de repente tá todo mundo, né? Ainda mais onde que eu moro, tá todo mundo junto e misturado, né? Na casa minha da roça, lá é tudo junto misturado, aqui no apartamento não. E aí, lá foi um lugar curioso, porque eu pude ver quantas coisas que nós tínhamos para acertar, né? Então, sou eu, meu esposo, meu filho mais velho, de 14 anos, e a minha menina que vai fazer 12. E aí a gente começou a olhar mais diretamente um para o outro, porque todos nós ficamos em um cômodo. Aí lá a gente consegue ver o que cada um é, e respeitar e entender o que cada um é. Então, quando a gente chegava aqui, cada um ia para o seu quarto, ou então fazia as coisas e ficava separado, né? Acabava que as coisas não ficavam tão nítidas. Agora não.
E aí a gente começa a entender que aonde que está a minha tarefa é justamente no micro, que é no nosso lar. O que vocês têm aí para poder acertar essas arestas para que esse convívio seja melhor, essa vida seja mais leve e as coisas fluam, né? Porque eu costumo falar para os meus filhos é que dentro do nosso lar que nós devemos ser educados e gentis com a gente, né? Porque são as pessoas que nós falamos que mais amamos e muitas vezes falta um tato, falta paciência, né? Eu não tô falando que não falta para mim, não, falta também para mim. E aí, estar aqui com a cara e a coragem para falar com vocês que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho diferente, é fazer com que a gente tome consciência que nós podemos fazer a diferença para os nossos e para os outros. Muitas pessoas, às vezes, no que você diz, no que você olha, que às vezes tem gente que falta até um olhar, gente, né? Falta um olhar. Tem pessoas que na rua elas não são percebidas. E aí quando alguém olha assim e fala boa tarde, a pessoa fala assim, nossa, alguém me viu, né? E às vezes um sorriso, por mais que ele esteja coberto hoje em dia, esse sorriso às vezes vai ser o que essa pessoa vai receber de melhor naquele dia, né? Então a gente não sabe o que cada um está passando. Ninguém sabe das dificuldades que cada um está tendo. E aí que nós possamos ser gentis com todo mundo. Porque quando a gente é gentil, essa pessoa recebe algo que talvez ela não está acostumada. E isso mexe às vezes tão profundamente que ela fala assim, opa, uai. Quando você fala alguma coisa, né? E eu, lá na escola, como a gente está fazendo entrega de apostila e renovação de matrícula e tudo que tem direito, em vários momentos eu tenho a oportunidade de dizer algo para aquelas mães que passaram tantas coisas nesse período de pandemia que às vezes o que elas ouvem de mim é algo que elas precisavam ouvir para aliviar a alma delas, que às vezes já está cansada. Vocês já estão cansados de tantas coisas que vocês têm vivido? O que hoje na pandemia agravou em vocês que vocês nem percebiam que existia? O que hoje na pandemia fez com que vocês olhassem para aquilo e falassem, nossa, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que melhorar nisso. Então, olhar para essas oportunidades, para essas lições, para tudo que existe, é a gente começar a perceber que o essencial é simples. Bert Hellinger tem essa frase e eu copiei, que o essencial é simples. E justamente nas constelações familiares, quando nós temos a oportunidade de olhar as nossas questões nas constelações, a gente olha para aquilo e fala assim, uau, era isso que me prendia, era isso que eu estava e eu não percebia. Era tão simples, era algo que para mim nem era significativo. E aí o que eu tenho para te dizer é isso. O essencial é simples. Que nós possamos todos os dias ser uma contribuição na vida do outro. Para que assim, naquele momento mais difícil nosso, alguém também seja uma contribuição para nós. Porque quando nós fazemos isso de coração, o universo entende que a gente gosta disso, sabe? E aí, todas as vezes, sendo que a gente seja essa contribuição ou que nós recebemos essa contribuição, nós seremos atendidos. Então, é como se fosse aquele pedido assim, seu pedido é uma ordem, né, do gênio da lâmpada. Quantos de nós vibramos tão baixo que nós só atraímos pessoas com problemas pesados que a gente muitas vezes não tem força de ajudar, mas é porque nós não estamos no nosso centro e aí a gente fica com a dificuldade de ajudar
E muitas vezes as nossas relações e as nossas coisas se embolam. É porque justamente nós ficamos num lugar de vibração e frequência baixa. Então, como que nós podemos, neste momento, ser uma contribuição para o outro? Orar e vigiar. Então, quando eu começo a fazer por mim, a ter os meus horários, as minhas prioridades, eu começo a me fortalecer. E eu começo a ficar no meu centro. Quando eu começo a ficar no meu centro, eu sou capaz desse centro irradiar energia. E aí as pessoas que possam vir nos procurar, elas são beneficiadas dessa presença. O que é presença? É estar no presente. Então, quando nós estamos no presente, nós conseguimos não estar apavorados, agitados, nem ansiosos com nada, porque nós estamos no melhor lugar do planeta, que é no presente. Não estamos nem no passado, porque nós já resolvemos as nossas questões do passado, e nem estamos no futuro almejando algo que a gente nem sabe se vai acontecer. O que acontece hoje na humanidade é que nós não conseguimos prestar atenção um no outro, porque ou nós estamos no passado ou no futuro. E aí como que eu vou dar conta do outro se nem eu estou no presente? Então, mais do que nunca, eu convido vocês a lerem um bom livro que traga conhecimentos que vai contribuir para essa tomada de consciência, para que vocês possam ouvir algo bom, que vocês possam ouvir músicas boas, músicas que fazem com que vocês se sentem leves, tranquilos, que acalmem o seu coração, que vocês procurem estar ou conversar com pessoas que é crescente, sabe? É crescente. Para que vocês não ouçam pessoas que fazem com que vocês se sintam menos ou então mais tristes, né? Que a gente pode sentir, às vezes, a gente conversando com algumas pessoas, a gente pode sentir menos no mundo, né? Mas eu quero que vocês comecem a vibrar tão alto que vocês só atraiam pessoas que fazem com que vocês se sintam mais, para cada vez mais vocês serem mais fortes, né? E aí, conforme nós vamos vibrando, né? Quando nós vamos mudando a nossa vibração, nós começamos a atrair pessoas que também só vão falar dos assuntos que a gente gosta de ouvir, sabe? E aquelas pessoas que não vibram no amor, na alegria, na paz, elas se afastam de nós. E aí já viu quando vocês tinham certo círculo de amizade e aquela vibração daquelas amizades às vezes era irregular. E aí vocês começam a tomar mais consciência, a ouvir coisas boas e mudar a vibração. E aí essas pessoas automaticamente, energeticamente, elas se afastam. E aí de início vocês falam assim, nossa, aquela pessoa era tão minha amiga, de repente ela se afastou. Ela se afastou justamente porque a frequência dela, a vibração dela energética não é a mesma que a sua. E aí com isso, vamos supor que a sua vibração era mais alta, dela era mais baixa. Vocês vibravam igual. Quando uma pessoa começa a tomar consciência, ouvir coisas boas e conviver com pessoas que pensam igual, elevamos a nossa vibração. E essa pessoa ficou na mesma vibração. Então não se encontram, tá vendo? Se a onda e a frequência são paralelas, nunca vão se encontrar ondas com distâncias dessas. E aí vocês podem falar assim, nossa, a pessoa sumiu da minha vida, ou do nada ela arrumou uma desculpinha e parou de conversar comigo. E aí a gente começa a entender que nosso padrão vibracional mudou, ou da pessoa mudou, né? E às vezes a gente também pode achar que nós estamos num padrão mais alto, mas às vezes a gente está no padrão mais baixo, não sei. Mas é importante nós começarmos a entendermos que tudo neste planeta é frequência e vibração, né? Então, aonde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Aonde está o nosso coração, está aonde muitas vezes inconscientemente as pessoas não entendem o que aconteceu. Ela falou assim, nossa, eu estava tão bem, será que estava tão bem mesmo? Por que que isso aconteceu contigo?
Então, às vezes, a gente tem tantas coisas escondidas de nós mesmos que a gente nem sabe o que a gente está vibrando. E aí, qual é a nossa responsabilidade diante deste momento, neste planeta em que existe uma negação de tudo que está acontecendo, mas nós, dentro das terapias holísticas, sabemos que tudo isso é para o progresso da humanidade. Quantas pessoas tomaram consciência e buscaram a cura, a sua cura, através deste momento que às vezes ela poderia não ter tido esse tempo para o despertar. Quantas pessoas começaram a se dedicar justamente ao que gosta de fazer. E aí a gente começa a observar que tudo isso que está fora, por mais turbulento que seja, traz mudanças significativas para dentro de nós. Qual é a sua responsabilidade e a sua contribuição neste momento para o planeta, para a sua cidade, para o seu círculo de amigos de trabalho dentro da sua casa? Então, do macro nós podemos olhar o micro e dentro do micro nós podemos olhar o macro. O que este momento está fazendo com você, que está te desafiando? Quando nós vibramos no amor, na paz, na alegria, no conhecimento, na consciência, nós atraímos mais disso. Se nós começamos a vibrar na escassez, na tristeza, em tudo que é ruim, nessas notícias que nós podemos ouvir que eu não escuto, nós começamos a atrair mais disso para nós. O que vocês têm sintonizado? Porque a vida é igual aqueles túneis de rádio, sabe? Que vocês vão sintonizando. O que vocês têm sintonizado e que vocês começam agora, por mais de um ano e 3 meses de pandemia, vocês começam a perder força. Então, chamar vocês para este momento, para a consciência, é alimentar mais uma vez o que há de grandioso dentro de vocês e que vocês ficam perdendo tempo que não existe, ou que, estou cansado dessa pandemia. Gente, cansado todos nós estamos. Mas que nós possamos aproveitar da melhor forma possível todos os momentos, né? E que a gente possa tirar um pouco desse peso, né? Que é pensar em tantas coisas ruins que têm acontecido, para que nós possamos nos alimentar de coisas boas. É difícil, mas é um exercício de treino de frequência, porque a vibração do planeta está passando por mudanças e nós só seremos convidados a habitar algo parecido se nós estivermos frequenciando alto, igual a frequência que o planeta vai emitir. Todas as pessoas que vibram no medo, na raiva, no ódio, essas pessoas serão convidadas a não vibrar mais no planeta. E aí é um convite para que nós possamos contribuir para esse planeta que tanto contribui para a gente, nos trazendo o sol, nos trazendo o ar que mais do que nunca a gente começa a ver nessas notícias das cidades que faltaram oxigênio, como foi tão determinante a falta do ar, né? A falta do oxigênio. E aí a gente olha para esse planeta que nos alimenta com tantas verduras, legumes, frutas, o Brasil principalmente, né, que o Brasil é um celeiro da humanidade, o Brasil tudo o que se planta, que dá, é um país abundante, é um país rico, né, independente da forma de administração desse país, é um país naturalmente rico, né, que nunca, quantos países visam o Brasil diante de tantas riquezas minerais, né? Então, olhar para um Brasil grandioso, do fundo do nosso coração, com muito amor a essa pátria, é dar força para o que é nosso. E quanto mais nós vibrarmos contra, mais coisas ruins aproximarão da gente. E aí, quando nós vibramos a favor do Brasil e não contra a este ou aquele partido ou aquela pessoa, nós começamos a vibrar num amor tão alto, porque nós entendemos que todos nós estamos no mesmo barco e o capitão desse barco é o que governa todos nós, independente de qual partido ele seja. Dando errado vai dar errado para todo mundo, né? Então, quando nós começamos a vibrar amor e paz para os governantes, nós começamos a fazer uma vibração tão alta que pode melhorar coisas que jamais a gente imaginaria
que poderia mudar. Tudo isso que está acontecendo está intimamente ligado às nossas vibrações, às nossas frequências. Quanto de ódio, quanto de raiva, quanto de coisas ruins que tem dentro de vocês, que vocês emitem para que mais aconteça do lado de fora. Quando nós começamos a pensar no amor, na vibração, na alegria, nós começamos a ver mais disso na humanidade. E aí nós começamos a energizar tudo o que existe. Quanto mais descrentes nós ficarmos, mais disso atrairemos para nós, né? Porque independente, né, gente, nós ainda estamos num estágio evolutivo muito pequeno, né? Então, nessa dualidade, né, nesse lugar que nós nos encontramos, planetário, neste momento político, mundial, histórico, que a gente for pensar desse jeito, nós devemos vibrar para o país, né? Porque quando nós, por exemplo, se eu não gosto daquele político, ou não gosto daquele, seja qual for, se eu falo, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês entenderem. Madre Teresa de Calcutá, ela foi convidada a falar sobre ela fazer uma campanha contra o ódio. Contra o ódio. Aí ela virou e falou assim: não, eu não faço campanha contra nada. Eu faço a favor da paz, né? Então, tudo que nós energeticamente, agora eu vou falar de física quântica, tá? Tudo que nós colocamos força, seja o que for, aquilo toma uma força muito grande. Então, lembra o fora Temer? O Temer ficou até o último momento. Então, quando eu falo fora Temer e junta uma energia de fora Temer, independente de ser contrária a ele, não chega para ele contra ele, chega como força, entende? Chega como força. Então, por exemplo, as pessoas que vibram contra o Bolsonaro, na verdade, as pessoas mandam mais força para ele. Então, se nós, né, com a tomada de consciência, né, começamos a entender que todos somos um e que todos nós estamos no mesmo barco, nós começaremos a entender que nós devemos vibrar a favor do Brasil e não contra partido de esquerda, partido de direita. Nós começamos a entender que nós precisamos de um direcionamento. E aí nós vibramos a favor de algo e não contra algo. Porque quando nós vibramos contra essa força que nós vemos aí, né, de partidos no Brasil, porque aqui no Brasil o coronavírus tomou uma conotação política, né? E aí quando nós vemos as pessoas se trancafiando e brigando por conta de partido, nós começamos a observar que elas são contra alguma coisa, elas não são a favor de alguma coisa, sabe? E aí, pela física quântica, quando nós torcemos contra, o que nós torcemos contra toma força e fica grande. Então, um recado para as pessoas aí que estão contra alguma coisa, a favor, sintonizar a favor do Brasil. A favor da igualdade, seja ela o que for. Seja a igualdade de homem e mulher, de gênero, seja a igualdade de raça, seja a igualdade trabalhista, nós devemos vibrar a favor e não contra. Então, energeticamente, nós devemos pensar em algo a favor. Quantas campanhas contra as drogas deram erradas? Todas. Se for ver campanha contra as drogas que deram certas, a gente fica assim, Jesus, é verdade isso. Então as campanhas tinham que ser a favor da vida, né? Tinha que ser a favor do esporte ou a favor de uma juventude feliz. Mas aí contra as drogas é tanta força que coloca no contra as drogas que aquilo alimenta e toma força. Então, qual é a nossa responsabilidade hoje? Diante desse panorama que nós podemos, na nossa microvisão, achar que está tumultuado, que está confuso, que está
difícil, nós começarmos a enxergar com o olho bem distante da terra, olhando para tudo que nós podemos ver nessa terra como um aprendizado. Todas as dificuldades como formas de facilitar a nossa vida. Quais são essas coisas que nós vemos dentro da política brasileira, que nós olhamos para aquilo e falamos assim, gente, não é possível que isso aconteça no Brasil. E qual é a nossa responsabilidade diante do micro, das nossas lutas diárias, das nossas práticas diárias, que nós podemos e possamos mudar para que as pessoas ao nosso redor vejam honestidade. Isso é tão fácil e é tão bonito quando a gente é honesto com as pessoas, né? Hoje aconteceu de novo, ontem de ontem aconteceu comigo. Eu, no posto de gasolina, eu tinha chegado depois para abastecer, só que o frentista que chegasse, ele ia achar que eu cheguei primeiro. E aí ele virou, falou assim, olhou assim, meio pedido, falou assim, quem chegou primeiro? Ele olhando para mim, vindo para mim, eu falei assim, foi ele. Aí ele foi, abasteceu o rapaz, depois voltou em mim. E falou assim, nossa, ontem de ontem aconteceu uma situação comigo, que a pessoa não manifestou que não tinha sido ela, eu fui abastecer, o cara saiu do carro e veio tirar satisfação comigo. E ele falou assim, eu queria te agradecer como você foi honesta. Eu falei assim, você não tem que agradecer, sabe? As pessoas estão achando que o certo é uma aberração, né? E hoje, de novo, na farmácia, na hora que eu cheguei na farmácia, eu tinha chegado depois de uma senhora, só que ela chegou um pouco para trás, que ela foi olhar outras coisas, e eu fiquei na frente. O rapaz já vinha para me atender, eu falei assim, não sou eu, não, é ela. Então, são pequenos gestos que os nossos filhos observam em nós, que nós começamos a mostrar para eles como deve ser honesto. Que não precisa dar um jeitinho brasileiro, que não existe jeitinho. Não tem como burlar as regras de uma vida honesta, né? Sobre honestidade. E aí, quando nós mudamos o nosso jeito de agir no mundo, os nossos filhos, que são muito atentos a nós, eles começam a ser o que nós somos. Então, para a gente mudar o quadro da política nacional, nós devemos mudar quem nós somos. Nós devemos mudar nas pequenas coisas, naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém percebe. Qual é a nossa grandiosidade de ir, mesmo tendo todas as possibilidades de fazer algo que ninguém está vendo errado e nós agirmos certo. Então, mais do que nunca, qual é a nossa responsabilidade nesse momento atual para que nós possamos passar por essa turbulência de uma forma mais tranquila. Vocês que já andaram de avião, quantas vezes que nós estamos no avião e acontece turbulência que a gente acha que não vai sair vivo daquela turbulência, né? Mas quando nós acreditamos que o piloto é o universo, que é Deus, nós começamos a ter uma tranquilidade, que por mais que o avião parece que vai despencar e a gente parece que vai sair tudo do lugar, a gente confia tanto no piloto que nós esperamos passar por essa turbulência de uma forma mais leve, porque nós acreditamos que existe algo muito maior do que tudo que está aqui embaixo, que nos dirige e que nos guia. E com isso a nossa vida fica mais leve, sabe? Porque a gente não fica no achismo, nas dificuldades, nós começamos a acreditar que existe algo muito maior do que nós. E aí a gente entrega e confia, porque nós sabemos que tudo que está acontecendo com uma permissão e para algo maior e com um objetivo que nós muitas vezes nem sabemos qual é. Então eu convido a vocês para que vocês possam ser a todo momento na vida de vocês um convite para a mudança dos outros. Que as pessoas ao olharem quando você é honesta com você mesmo e não com os outros, porque nós devemos ser honestos conosco. Eles olham e falam assim, opa, nossa, quanto tempo que eu não vejo isso. Então está faltando nós sermos exemplos vivos de mudança do planeta, para que as pessoas acreditem que indo bem tem a possibilidade de reinar aqui, porque
por conta de tantas notícias ruins, nós acreditamos que o bem não existe mais aqui. Mas eu sou uma pessoa muito otimista e que eu acredito todos os dias que nós somos capazes de acreditar e de sermos isso em todos os dias da nossa vida, seja no nosso trabalho, no nosso lar, que nós possamos ser honestos, sermos dignos, sermos o que nós viemos para ser, acreditando que tudo aqui tudo são testes para que nós possamos sair daqui de uma forma melhor. E aí nós não ficamos presos ao outro, porque nós temos um compromisso muito maior que é com Deus. Então, todos os dias que vocês possam olhar e rever o dia de vocês, o que vocês fizeram nesse dia, para que vocês renovem a todo amanhecer o compromisso que vocês têm, não com os outros, mas com Deus. Para que vocês possam ter e acreditar em dias melhores, porque quem faz dias melhores e uma vida melhor, somente nós. E quando nós nos abastecemos de fé e nos abastecemos de Deus, nós temos chances de, por mais difícil que eu não estou falando que eu não vou passar por momentos difíceis e que eu estou isenta de qualquer dificuldade, mas que nós possamos passar por momentos difíceis com a tranquilidade que dias melhores virão e que nós possamos ter tão forte a nossa fé, as nossas convicções, que essa possa ser a nossa fortaleza para esses momentos de turbulência, porque rapidamente a gente sabe que passará por essas nuvens que trouxeram essa turbulência para que nós passasse de fase nessa vida. Então, hoje eu falei com vocês sobre a nossa responsabilidade no momento atual. E eu convido vocês a todos os dias se exercitarem, porque não é fácil. A vibração e a frequência do planeta estão oscilando e assim também a nossa vibração pode oscilar. Então que vocês possam orar e vigiar. Um beijo para vocês.